aí, camada? Hoje é dia de lista. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo. E feliz Dia da Mulher. E hoje, como é Dia da Mulher, vamos fazer uma lista bem especial. Hoje eu vou falar sobre as 10 melhores personagens da fantasia. Então, são as personagens, né? Primeiro, meus critérios. Só vale personagem de livro que eu tenha lido. Só vale personagem de livro de fantasia, ou que contém elementos de fantasia. Então, talvez eu faça um de ficção científica um dia. A lista é totalmente arbitrária. Eu que escolhi segundo os meus critérios. Vamos para a lista, então? Em 10º lugar, eu escolhi a Lassim, também conhecida como a Imperatriz. Lassim, ela é do livro Malazans Caídos, escrito pelo Steve Erickson. Ela aparece já no Jardins da Lua, que é o primeiro livro. A parte interessante é que ela assume um papel meio que de vilã, e ela é uma causadora da maior parte das coisas que estão acontecendo atualmente no livro Malazans Caídos. Então, isso é muito interessante, eu gosto dela porque é raro ver uma mulher como uma figura de uma vilã. Interessantemente, eu poderia ter escolhido também a Dama nessa posição, da Companhia Negra. Mas eu acho que a Dama ela é um personagem menos explorado do que ela, sim, no fim das contas. E ela também estaria... É meio que uma vilã meio trágica demais. E enquanto ela, sim, é uma vilã um pouco mais no nível vilanesco. Por isso que eu acho mais legal ela como a figura de vilã. Em nono lugar, eu escolhi a Ciri, da saga do bruxo Geralt de Rivia, escrito pelo Andrzej Sapkowski. A Ciri, ela é uma personagem muito interessante, que a história da maior parte dos livros gira em torno dela. Apesar do protagonista ser o Geralt, a história gira em torno da Ciri e das habilidades especiais dela, quem ela é, de onde ela veio, o que ela pode fazer, na verdade. A Ciri é uma personagem muito bem desenvolvida. Tem umas partes que podem parecer meio chatas, mas na verdade é dela como uma adolescente, aprendendo com os próprios erros. Então isso vai ser uma coisa meio chata, porque ela tá errando, né? Mas apesar disso, ela se mostra uma personagem que aprende. Então eu acabo gostando do desenvolvimento dela como um todo. Em 8º lugar, eu escolhi uma personagem mega icônica para fantasia, é a Éowyn, do Senhor dos Anéis, do Tolkien. A Éowyn, ela é uma personagem antiga na história da fantasia, e uma das primeiras personagens com aquele tropo da troca da mulher guerreira, né? Ela se disfarça como um cavaleiro para ir para a Batalha dos Campos de Pelennor e vence o Rei Bruxo de Angmar. Então, ela é uma personagem que faz muita coisa importante, e é o tipo de personagem que faz o que ela quer, e ela não importa o que as pessoas pensam dela. Então, no final das contas, o saldo dela é bem positivo como uma personagem feminina. Em 7º lugar, eu escolhi a Arya das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. A Arya é minha personagem feminina predileta das Crônicas, e talvez seja a minha personagem predileta, eu penso muito a respeito disso, mas os pontos de vista dela são os mais legais, a viagem dela é uma viagem épica. Ela entra no tropo de uma mulher que, na verdade, ela quer lutar, ela não quer aprender a costurar e essas coisas. Sim, ok, tudo bem. Mas ela é uma personagem que tem um desenvolvimento muito grande, então uma jornada muito grande também. E sem falar que ela começa bem nova, né? Nos livros a gente tem que pensar aí que ela começa com 11, 12 anos a história. Então acontece muita coisa na vida dela. E ela virou uma personagem icônica, todo mundo gosta pra caramba dela. Claro que isso mais por causa da série hoje em dia, mas ela é uma personagem excelente. Em 6º lugar, eu escolhi a Moiraine, da Roda do Tempo. Eu sei que eu estou falando o nome dela da forma errada, a pronúncia é totalmente diferente, mas eu sinto muito, é muito difícil a pronúncia original. Eu falo Moiraine e ponto final. Acabou. Eu gosto da Moiraine porque ela assume uma figura de tutor, de mentor. Então, é comum ter o personagem do mentor, mas a Moiraine, ela é um mentor feminino. E isso é raro, é como se fosse um Gandalf, que é uma mulher, né? Então, isso eu acho interessante, diferente. Ela mentora, se torna conselheira dos personagens principais, e eventualmente do dragão renascido. Então, e ela se torna uma personagem épica, ela mesma tem as histórias dela, os arcos de história dela, as lutas, as batalhas dela, e ela é uma personagem absolutamente poderosa, importante, muito legal. Em 5º lugar, eu escolhi a Patrícia do Todos os Pássaros no Céu. Todos os Pássaros no Céu, escrito pela Charles Jane Anders. Todos os Pássaros no Céu, o próprio nome, é uma referência ao que acontece com ela. Então, apesar de ter dois personagens principais, a Patrícia e o Lawrence, Todos os Pássaros no Céu é mais a história da Patrícia mesmo. A Patrícia é uma bruxa, e ela se vê tendo que lidar com um apocalipse na Terra. Atualmente, né? É uma história contemporânea, uma história de fantasia urbana.
E a Patrícia, ela estudou numa escola de bruxas, e ela tem um desenvolvimento pessoal muito bom, muito bem feito, um desenvolvimento emotivo, as histórias dela como criança, os relacionamentos dela com os pais, com a irmã, até com o gato dela, com o amigo, Lawrence, e depois desventuras amorosas, uma série de coisas. A Patrícia é um dos meus personagens femininos prediletos, com certeza. Eu acho muito fácil de conectar com ela, mesmo nas frustrações e nos problemas que ela enfrenta. Em quarto lugar, eu escolhi a Vin. A Vin é a personagem principal da trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson. Ela, no início, no primeiro livro, nós temos uma visão de que talvez ela fosse meio que só um sidekick, só um ajudante, mas ela acaba se tornando a personagem principal. Ela tem um desenvolvimento muito bom. Eu sei que o Brandon Sanderson, ele fez bastante pesquisa e ele quis saber das mulheres o que pensaria uma jovem, uma mulher naquela idade. E no final das contas eu acho bem realista, eu achei muito bem feito o desenvolvimento. Você falar que ela é uma personagem que é fácil se apegar a ela, uma personagem de bastante ação também, atitude, eu acho uma personagem bem legal, ficou aí no quarto lugar. Em terceiro lugar eu escolhi a Isun. A Isun, que é do Quinta Estação, da trilogia da NK Jemisin, ela é a personagem mais velha, mais experiente, ela é no primeiro livro, pelo menos, a personagem que tem a narrativa em segunda pessoa, que é aquela narrativa que trata o leitor como se ele fosse o personagem. Então, ela é a mais fácil de empatizar também. Ela é uma personagem que tem uma história muito grande, uma história muito sofrida também. Tem uma determinação, uma maneira de tratar com as pessoas que decorre de tudo isso, assim, é justificada pela vida dela. A Isun é uma personagem extremamente complexa, na verdade, que tem muita coisa por trás da personagem, e eu acho que isso reflete bem na história, por isso ela ficou aí em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu escolhi a Vovó Cera do Tempo. A Vovó Cera do Tempo, do Discworld, do Terry Pratchett, com certeza é a minha personagem predileta de Discworld. Ela é a personagem que acaba... Eu já falei em outro vídeo isso, o pessoal fala que a Vovó Cera do Tempo é o Batman, que ela sempre tem um plano, e sempre o plano está dando certo. E ela sempre vai acabar vencendo. A Vovó Cera do Tempo ela é uma bruxa, ela se envolve em tanta coisa diferente, na verdade, e as atitudes dela são muito boas, a personagem é muito engraçada, as coisas que ela fala são inteligentes e engraçadas ao mesmo tempo, então a Vovó Cera do Tempo é um dos meus personagens prediletos do Terry Pratchett. Às vezes eu penso se ela não é a minha personagem predileta. Talvez a Morte, mas aí eu vou escolher a Vovó Cera do Tempo como a principal personagem feminina predileta. Em primeiro lugar, se você já viu meu vídeo dos protagonistas, você já sabe qual é a minha personagem feminina mais bem colocada. Eu escolhi Hermione Granger, da saga do Harry Potter, escrito pela J.K. Rowling, ou escrito pela J.K. Rowling. Hermione é a personagem que resolve tudo. A Hermione, eu às vezes acho que é a personagem mais bem trabalhada. Tem uma backstory tão boa quanto os demais, por fato dela ser filha de pessoas normais, de trouxas, né? E acabar se tornando uma bruxa. A Hermione é a pessoa mais dedicada, ela reflete muito pessoas que eu conheço de verdade. No fim das contas, a Hermione é a heroína da maior parte das histórias do Harry Potter, né? Sempre ela que acaba resolvendo as coisas com o poder da pesquisa. Então, eu acho que talvez acadêmicos ou cientistas acabem gostando bastante da personagem, se identificando bastante com esse tipo de pessoa. A pessoa que estuda e se prepara para conseguir resolver os problemas, ela não resolve tudo por improviso, ou por sorte, ou porque o Dumbledore apareceu, sabe? Eu acho que a Hermione acaba sendo a melhor personagem da Rowling em uma saga que eu acho excelente, eu acho muito boa, como saga de fantasia Harry Potter, com uma escrita muito bem feita, e eu acho que ela ganha destaque e se evidencia como uma das melhores personagens. Acabou se tornando a minha personagem feminina predileta. Então é isso, espero que você tenha gostado da lista. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues, bem-vindo ao Canavial.